E lógico, pessoal, que precisamos tratar de jurisprudência, porque as bancas de concurso hoje em dia estão modificando a forma de cobrar questões, as exigências estão ficando maiores e não está sendo mais aquele caso de cobrança só de lei seca. Então precisamos tratar de jurisprudência. Quais são as jurisprudências que eu trouxe aqui, que eu considerei importantes para fim de concurso público? A primeira jurisprudência que eu quero mostrar é essa aqui, que fala da proteção à maternidade e diz que é constitucional o cômputo do período de licença gestante no período do estágio probatório da servidora pública, pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Essa jurisprudência aqui ela surgiu por conta dessa exigência de efetivo exercício, ó, que está aqui. Dessa forma, foi suscitada essa questão, se a mulher em licença maternidade, se ela estaria amparada por esse período, em razão dela, de fato, não estar em efetivo exercício da função. Porém, os fundamentos são esses: proteção à maternidade. Isso aqui é importante também, lógico, para a prova discursiva, nas quais você precisa ali fundamentar a sua resposta. Outra jurisprudência é essa aqui, ó, no sentido de que não é impedido para integrar a comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares. Outra jurisprudência: os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquia e aos seus servidores se aplicam os artigos 41 da CF e 19 da DCT, motivo pelo qual não podem ser demitidos sem prévia instauração de processo administrativo. Mais uma: é constitucional a norma legal pela qual se impõe demissão por ineficiência no serviço público. Essa jurisprudência eu vou explicar para vocês um detalhe, senão você não entende essa jurisprudência. Preste atenção aqui no inciso 2 e no 3. Essa jurisprudência está se referindo ao 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, para fins o quê? De possibilitar essa perda do cargo. Veja que o inciso 2, ela não diz a natureza das questões, apenas fala que o servidor público estável perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Já o inciso 3 se refere a uma situação específica, dizendo que essa perda do cargo poderá ocorrer mediante um procedimento de avaliação periódica de desempenho, ou seja, está falando aqui o motivo da perda do cargo. É um problema com relação a desempenho. Então é feita uma avaliação periódica sobre essa situação, na forma da lei complementar, é assegurada ampla defesa e o servidor estável poderá perder o cargo. E o que aconteceu? Naquela situação lá que estamos enfrentando, não é o caso de avaliação de desempenho, mas sim houve aqui a estipulação de um item, de um índice, de um critério, que é a eficiência no serviço público. Então houve a edição de uma norma que impôs a possibilidade de demissão por ineficiência no serviço público, apurada em processo administrativo, disciplinar, assegurada ampla defesa. Então, aqui que está dizendo aqui? Que a hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 41 não equivale à perda de cargo público por avaliação de desempenho que se refere no inciso 3. E é isso que você tem que guardar, pessoal, simples assim, que é um critério aqui de ineficiência no serviço público. Isso aqui é possível, houve a edição dessa norma, basta que essa ineficiência seja apurada em processo administrativo, assegurada ampla defesa. Isso não se confunde com a outra hipótese do inciso 3º. Por fim, eu trouxe mais essa jurisprudência aqui, que é bem recente, 2024, de repercussão geral, sobre empresas públicas e as sociedades de economia mista. Está dito aqui que as empresas públicas
e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica. Então, presta muita atenção nisso, porque as questões de concurso vão te confundir, vão querer que você erre a questão. Vão cortar essa parte aqui, exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, para te induzir a erro. Para dizer o quê? Para dar qual sentido à ideia de que se a empresa pública ou sociedade de economia mista, ela for exploradora de uma atividade econômica em regime concorrencial, que pode se comportar igual uma empresa privada, demitir os concursados ali sem precisar motivar apenas por conveniência ao serviço. Então não esqueça disso. Isso é um julgado recente. Mesmo que a empresa pública e sociedade de economia mista explore atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, tem o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados. Mas, não se exige processo administrativo. E outra coisa, essa motivação deve consistir em fundamento razoável, mas preste atenção agora. Não se exige o enquadramento nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Perfeito, pessoal? Então, a empresa pública, a sociedade de economia mista, por exemplo, a Petrobras, pode dispensar, sim, um empregado público concursado. E não precisa ser por justa causa. Pode ser por outro motivo. Basta que haja um fundamento razoável, que deve ser expressamente ali escrito, colocado para a ciência do servidor e para que possa haver um controle a posteriori também do judiciário. Porque não pode haver uma demissão dessa simplesmente porque o atual chefe não gostou daquele empregado público, o que numa empresa privada seria possível e não haveria uma reversão daquela dispensa. Então, preste atenção nesse tema, porque a estabilidade do servidor público é um tema extremamente explorado em concurso público, porque é fundamental para o funcionamento da administração pública. É importante que você entenda, memorize, não só o texto da Constituição, mas também como ele é interpretado, tanto pela jurisprudência, você precisa ter em mente esses entendimentos que eu passei para vocês, e também aqueles trechos da doutrina do Celso Antônio, da Maria Silvia Zanella de Pietro. Faça uma lida novamente, é importante você compreender, porque para quem está se preparando para os concursos, é essencial dominar esses conceitos e estar sempre se atualizando com as mais recentes jurisprudências. Então, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e até a próxima aula. Um abraço.